Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É uma honra estar aqui, 90 anos de trabalho desta igreja, trabalho evangélico, presbiteriano, no ABCD. Sem dúvida alguma é uma grande honra que eu estou aqui. Agradeço o convite do pastor Davi, do conselho desta igreja. Também é muita responsabilidade trazer a mensagem do Senhor. Deus é aquele que fala conosco, e Ele fala com Sua palavra, e para nós é sempre um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade trazer o recado da parte de Deus. Trago um abraço da Igreja Presbiteriana de São Caetano do Sul, também do presbitério, por parte do seu presidente, pastor Elci. Ele não pôde estar hoje por conta de casamento, fazendo um casamento, lá em nossa igreja não deu para estar presente. Portanto, a gente traz aí um abraço carinhoso da igreja. Convido a todos a abrir a palavra no livro do profeta Malaquias, o último livro do Velho Testamento, profeta Malaquias. Malaquias 4. Nós vamos ler a partir do verso 4. Livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo de número 4. Nos diz assim a palavra do Senhor: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual me prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que dizer a uma igreja que completa 90 anos de existência, de trabalho evangélico, de pregação do evangelho? Em dúvida, confesso que foi difícil escolher o texto, a mensagem. Tantas coisas poderiam ser ditas, tantas lições Deus tem para a gente, tanta gratidão nós temos para com a igreja do Senhor, para com o jeito de Deus agir no meio do seu povo. E eu confesso que esse texto de Malaquias, escrito há tantos anos, já bem antes do nascimento de Jesus, cerca de 400 anos antes do nascimento de Jesus, este é um dos textos mais atuais, mais relevantes, mais urgentes do nosso tempo. Eu já compartilhei esse mesmo texto lá na igreja, e esse texto fala muito ao meu coração, porque eu entendo que essa mensagem é uma mensagem urgente e atual para os nossos dias. Poderíamos pensar assim: como a igreja presbiteriana de Filadélfia vai agir daqui para frente, ou tem agido nos seus dias? Com certeza, a ação da igreja não pode ser como aconteceu há 90 anos atrás. É claro que os princípios e valores permanecem, eles são eternos, eles não mudam. Os princípios bíblicos nós levaremos para a eternidade, mas o jeito da igreja agir, primeiro a igreja tem que perguntar como ser relevante para a nossa sociedade hoje. Como a igreja de Filadélfia pode ser relevante aqui para este local, para o centro da cidade de São Caetano? Como os membros desta igreja podem ser relevantes para atingir o coração das pessoas? Todas essas perguntas são importantes demais, nós não podemos deixá-las de lado. E para fazer uma análise bem rápida da nossa situação atual, da nossa sociedade, eu recorro a um filósofo e educador chamado Mário Sérgio Cortella, na sua palestra A Criança em Seu Mundo. Ele faz uma análise muito interessante do que acontece hoje no nosso tempo e que acontecia diferente há 10, 15 anos atrás. As coisas mudaram, não 90 anos para cá, 15 anos por aí, 10 a 15 anos, mudou-se muita coisa. E nós precisamos então ficar atentos. Ele começa a falar da casa. Antigamente a sala da casa era um local de reunião da família. A família era assim, envolvida na sala, porque não tinha outro local, todos estavam juntos após um dia de trabalho ou de estudo. Também ele fala, Mário Sérgio fala dos quartos. Antigamente não tinha muitos quartos na casa, não é isso?
as pessoas não tinham vários quartos, hoje cada um tem o seu quarto. E se isola no seu quarto como sendo uma toca, um lugar de esconderijo. A pessoa só sai de lá para almoçar ou para jantar e volta para o seu quarto. A maioria faz isso. Os quartos tornam-se tocas. O celular passou a ser o nosso despertador. Antigamente, algum tempo atrás, a mãe ia acordar o filho para ir para a escola, bem cedinho, não é isso? Hoje não faz mais isso, hoje é o celular que faz. Tem vários toques diferentes, altos, pode escolher aí para todo gosto, que vai ser bem acordado. Tem alguns que até assustam, parece aquele despertador antigo que faz um barulho tremendo, né? Tem vários tipos de toque de celular. Poderíamos pensar também, ainda na casa, a ideia do micro-ondas. A partir da criação do micro-ondas, a família deixou de comer junto. Por um lado, o micro-ondas é muito bom. Só que hoje, cada um pega o seu prato e esquenta a hora que quiser. 1 minutinho, 2 minutinhos, esquenta, vai comer onde quiser. Antigamente não tinha isso, né? A comida está quente, a mãe chamava, uma família se reunia ao redor da mesa. Não tinha como comer no outro horário, porque não dava para ficar esquentando toda hora a comida. Mas hoje, o micro-ondas tirou da gente esse lado de intimidade na família. O problema todo, e esse filósofo ainda disse que o problema todo é o seguinte: as coisas mudaram, mas uma coisa não mudou na sociedade: a sede de relacionamento, a sede do contato pessoal com alguém. Apesar dessa geração mais nova, adolescentes, pré-adolescentes, nem sequer saberem se relacionar bem um com o outro, não é isso? Você pega um jovem ou um adolescente hoje, ele sabe se relacionar pelo Facebook, pela internet, por e-mail, de uma maneira sensacional. E pessoalmente ele tem dificuldade. Mas apesar de tudo isso, há uma sede no coração do homem, porque isso foi Deus que plantou. E Calvino trabalhou bem essa ideia. Nós temos sede do divino, sede de Deus. Infelizmente as pessoas não buscam matar a sede ou saciar a sede de Deus e procuram todo tipo de recurso para tentar tapear a sede. E eu não sei se você lembra daquele filme O ET, aquela figura do dedo do ET, a ideia do toque. Aquela figura foi tirada de uma das ilustrações mais belas que a história pôde conhecer, que é a pintura de Michelangelo da Capela Sistina, o dedo de Deus com o dedo de Adão. E isso representa a sede de toque de Deus. Todo ser humano tem sede de Deus. Só que como é que você vai oferecer essa água para ele beber? Como é que você vai transmitir isso para ele e fazer com que ele entenda que ele precisa tocar em Deus, que Deus precisa tocar nele? Esse é o grande desafio para nós como igreja hoje: ser relevante, oferecer do jeito certo a água da vida para Jesus. Malaquias, ele vive num período muito pior do que o nosso. Apesar de a gente estar vivendo num momento difícil, de muita violência, mudanças na lei precisam ser feitas, há tantas coisas que a gente tem que clamar ao Senhor. No entanto, o tempo de Malaquias foi um tempo muito pior do que o nosso. Malaquias, ele vive num momento, e ele escreve esse texto no momento em que Neemias já havia falecido mais ou menos 8 anos. E Neemias era o líder, o governador de Jerusalém. O tempo que Neemias voltou para reconstruir os muros, ele retorna para a cidade dele, para os Medo-Persas, de onde ele liderava ou era copeiro do rei. No período em que Neemias ficou fora, perto de 30 anos, o povo voltou a fazer as coisas ilícitas, erradas, desagradando ao Senhor. Neemias retorna a Jerusalém, conserta, restaura a vida espiritual do povo, mas ele vem a falecer. E 8 anos depois, o povo está em caos novamente. A vida espiritual da família, da igreja, está precisando de Deus, está precisando ser restaurada. Então Malaquias é levantado pelo Senhor para ser um profeta de Deus e para trazer a última mensagem de Deus no Velho Testamento. Eu não sei se você parou para pensar, mas esta é a última mensagem que Deus deu lá no Velho Testamento. Depois disso, somente após 400 anos, o silêncio viria a acabar.
A palavra, o nome Malaquias, significa mensageiro de Yahvé, mensageiro do Senhor. Malaquiavé, ou Malaquia. A ideia é um mensageiro. Ele não está preocupado, aliás, nesse texto, nesse livro, ele não está nem preocupado em falar dele, mas ele tem a mensagem importante para dar, uma mensagem relevante, não para o tempo só de Malaquias, mas no nosso tempo. E eu creio, já queria deixar como desafio para a igreja, a única maneira da igreja ser relevante em nossos dias é ela ser relevante na família. Porque a família é a base da igreja, a família é a base da sociedade. E se nós, como família, não estivermos bem, a igreja jamais vai estar bem. O único jeito de sermos relevantes é termos uma família abençoada, uma família abençoadora. Por isso, nós aprendemos nesse texto que, mesmo nos momentos de crise, como vivemos e como Malaquias viveu, mesmo no tempo difícil, há tempo de ter uma família e uma igreja abençoada. Hoje é tempo de ter uma família cheia das bênçãos de Deus e uma igreja cheia das bênçãos do Senhor. Eu queria então compartilhar algumas lições desse texto tão preciosas para a gente. E a primeira lição que a gente pode aprender nesse texto é que há tempo, hoje é tempo do mover de Deus. Hoje é o tempo de Deus agir. Eu não vou começar pelo primeiro verso que li, no verso 4, eu vou começar pelo verso 5. O verso 5 diz: e eis que eu enviarei. Uma dica aqui para você, de interpretação bíblica: toda vez que você ler a expressão e eis que, preste atenção, é relevante, é uma ênfase que o texto dá, é um recurso que o escritor usa tanto no Velho quanto no Novo Testamento, para a gente ficar atento às missões de Deus. E aqui o texto diz: e eis que enviarei. O texto fala então: e eis que enviarei o profeta Elias. Algumas lições são muito preciosas e que mostram o mover de Deus. A primeira ideia é que Deus envia. Deus é aquele que envia, é uma atitude de Deus, não é uma atitude do homem. É Deus quem quer ir atrás das pessoas sedentas, é Deus quem quer ir atrás daquele que está perdido, é Deus quem quer transformar a vida das pessoas, da sociedade. Por isso ele fechou a igreja. Deus vai atrás da gente. E talvez você possa se lembrar daquele dia em que você estava tão distante de Deus, em que a sua vida estava tão naquele poço de lamaçal do pecado, e Deus mandou um servo, Deus mandou alguém para te trazer luz, para te trazer vida. Deus é quem faz isso, Deus é quem envia os seus profetas. E o texto diz então: e eis que enviarei o profeta Elias. A ideia de profecia: e eis que enviarei a palavra do Senhor. Neemias, aliás, Malaquias está falando de um tempo em que a palavra de Deus seria novamente conhecida, em que a palavra de Deus, a direção de Deus para o seu povo, por meio da Bíblia, por meio dos profetas, ele está profetizando um período de quebra dos 400 anos de silêncio. Após esse texto, essa escrita de Malaquias, Deus não falaria com o seu povo por 400 anos, mas esse tempo chegaria ao fim. E o texto deixa bem claro qual seria a marca, como identificar essa quebra desse silêncio de Deus. E eis que enviarei o profeta Elias. E se você lembrar do profeta Elias, talvez não tenha no Velho Testamento um momento de maior manifestação da presença e do poder do Espírito de Deus do que na época de Elias. Elias marcou sua geração pelo poder, pela unção, pela ação do Espírito de Deus. Elias marcou uma geração para mostrar para a gente a importância que é a vida de oração. Muito vale por sua eficácia a oração do justo, nos diz Tiago. Porque Elias orou e não choveu 3 anos sobre a terra, orou de novo e choveu, e todas aquelas manifestações satânicas dos idólatras de Baal, dos profetas de Baal, nada aconteceu. Mas quando um justo ora, Deus opera os seus sinais, suas maravilhas, Deus opera a manifestação do seu Espírito, e Elias representa esse momento do mover de Deus, do poder de Deus agindo no meio do seu povo. Elias marca esse período, e Malaquias está falando então: e eis que enviarei o profeta Elias. É claro que esse profeta Elias que veio não é o mesmo Elias. E não veio do jeito que veio Elias, porque Elias fez muitos milagres.
Mas o Senhor Jesus, lá no Novo Testamento, em diversos lugares, ele diz que o profeta Elias é o próprio João Batista. Não que João Batista fosse o Elias que voltou de maneira diferente, não é essa a ideia. Mas que o cumprimento da profecia aqui de Malaquias dá em Elias, aliás, dá em João Batista, porque a palavra de Deus diz lá no Evangelho de Lucas que João Batista veio no espírito e poder de Elias. No primeiro capítulo do Evangelho de Lucas você vai encontrar que João Batista veio no espírito e no poder de Elias. E o texto ensina tantas coisas preciosas para a gente aqui. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias está dando o dia exato, ele está dando o momento exato de quando esse período de Deus viria, o período da igreja, o período do Novo Testamento, quando João Batista seria levantado por Deus para profetizar, para proclamar arrependimento, com toda ousadia, com toda intrepidez. Ele chegava diante do rei, de quem quer que fosse, e dizia: você está em pecado, você está em adultério, você precisa se voltar para o Senhor. João Batista vem marcar essa profecia com o poder de Deus, com a unção da parte de Deus, para mostrar para a gente, nós igreja hoje, que esse tempo, o tempo da pregação do Evangelho, o tempo do poder de Deus, da palavra de Deus, já foi inaugurado por João Batista. E nós igreja hoje temos participado desse tempo. Nós temos autoridade da parte de Deus para falar às pessoas do amor, do poder, da graça do Senhor. Nós temos da parte de Deus a autoridade de chegar para qualquer pessoa, pode ser um presidente, pode ser rei, pode ser imperador, como um mendigo que está precisando tanto da graça de Deus. Nós temos a única solução para o problema de qualquer pessoa, a única solução para o pecado, a única solução para a vida. Nós aqui temos igreja. Isso acontece desde o tempo de João Batista, porque João Batista veio e reinaugurou o período da pregação, da bênção, da unção da parte de Deus, antes que venha o dia, ou o terrível dia de Yahvé, uma relação com o último dia, o dia da volta do Senhor Jesus. A palavra ensina então algumas lições muito preciosas para a gente. A primeira delas é que a gente vive num tempo do mover de Deus. Nós estamos vivendo num período difícil. No entanto, a gente nunca pode esquecer que esse é o tempo em que Deus quer agir. Esse é o tempo em que o sol da justiça já nasceu. Nós não lemos, mas verso 2 diz: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação ou cura, dependendo da versão, às suas asas. O sol da justiça já nasceu. O Senhor Jesus já veio e Ele estende as suas asas sobre o seu povo. Essa figura é maravilhosa na Bíblia, e nós que temos estudado lá na escola dominical com jovens a ideia da Páscoa. Esse texto é um dos textos que faz a lembrança do que aconteceu no Egito, na libertação, quando Deus passou pelo Egito e estendeu as asas. A palavra Páscoa, passagem, significa que Deus estendeu as asas e colocou todo o seu povo debaixo das suas asas, porque quando o anjo da morte passasse, todo aquele povo de Deus estaria guardado por Deus. Esse é o sol da justiça, esse é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, esse é o Senhor Jesus, aquele que colocou-nos debaixo das suas asas, aquele que nos guarda, que nos protege e que move todas as coisas para o nosso bem, que trabalha para todos aqueles que o amam, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Como é bom saber que a gente tem esse Deus e vive nesse período tão abençoado do mover de Deus. A outra lição que o texto nos dá é que esse é um tempo de reconciliação, não somente do mover de Deus, mas de reconciliação, porque agora o texto vai falar de um período precioso para a família. O último verso deste livro, aliás, o último verso do Velho Testamento, diz assim: e Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Momento de reconciliação da família. E quando a gente olha para a Bíblia, para o Novo Testamento, o Senhor Jesus vai ver que inaugurou essa reconciliação. Quando você olha para a família de Jesus, você vê uma família com traços, com características, com princípios, com valores, de acordo com a vontade do Senhor. O pai voltado para o filho voltado para o pai. Podemos pensar na vida de José,
Como José inaugura, como pai de Jesus, ele vem inaugurar ali uma família abençoada. Porque nós encontramos o pai José, ou o pai de Jesus como homem, ele assumiu a paternidade de Jesus como um filho ou como homem. E José então, com todo amor, ele faz isso. Não era filho dele de sangue, era filho de Deus. Mas ele pega Jesus como sendo seu próprio filho. Ele cuida de Jesus em cada momento. Ele ajuda Maria a cuidar, a educar Jesus. E você vê em José liderança como pai. Você vê em José um homem que ensina a levar o filho desde cedo da igreja. Com 8 dias de vida, o Senhor Jesus está sendo apresentado no templo. Você vê depois Jesus com 12 anos fazendo meio que a sua profissão de fé, já sendo preparado para a sua profissão de fé. Em tudo isso nós vemos a liderança de José como um pai que estava voltado para o seu filho, porque esse é tempo de reconciliação. Enquanto os romanos tratavam o filho de uma maneira seca, e se ele não gostasse do filho, ele pisava no filho, ele podia matar seu filho, porque para os romanos do tempo de Jesus, o filho é propriedade do pai. No entanto, José não agiu dessa maneira. Ele buscou orientações de Deus para amar, para educar seu filho, para levá-lo à igreja, para ensiná-lo sobre as coisas de Deus. Este é um coração de pai voltado para o filho, convertido ao filho, um pai que está preocupado, envolvido com a sua família. E é interessante a ordem que o texto nos dá. O texto não está falando assim, filhos convertidos a pais. Não. Primeiro, pais, o coração dos pais convertido aos seus filhos. A liderança do pai, a liderança do homem. O homem tem que governar a sua casa, o homem tem que educar, o homem tem que mostrar o poder, o amor de Deus no meio da sua família. E esse é o tempo em que a igreja tem para abençoar as famílias, para que o pai assuma a sua posição diante da sua casa, para que ele invista no seu filho. E eu vou dizer o seguinte: muitos pais hoje acham que investir na vida do filho é pagar uma boa faculdade para ele. Investir na vida do filho é pagar um bom estudo de inglês, de música, da melhor escola que possa vir ou que possa existir. Tudo isso pode ser importante, mas nada disso vai fazer diferença na vida do seu filho. Investir na vida do filho é mostrar a ele o amor de Deus, demonstrar a ele o amor do Senhor. Investir na vida do filho é estar atento às suas necessidades, é sempre ouvir o filho. E aí a gente aprende tantas coisas preciosas, porque muitas vezes a gente não sabe governar o nosso tempo, muitas vezes a gente não sabe dedicar tempo à nossa família, aos nossos filhos, aos nossos queridos, quando a instrução de Deus é: inculca a palavra dia e noite. Deuteronômio 6, Salmo 1, tantas coisas que nós encontramos na Bíblia. A família precisa ser abençoada. O pai tem que estar convertido ao filho. O pai tem que saber disciplinar o filho, tem que dizer não ao filho, tem que se comunicar bem com o filho. Os pais têm que estar atentos, têm que aprender a perdoar e ser como o filho pródigo, sempre pronto a abraçar o filho no momento em que ele volta para casa. Nós precisamos aprender que esse período é um período em que Deus quer investir na vida da igreja. E para investir na vida da igreja, Ele tem que investir primeiro na vida da família. Ele quer mexer na minha família, na sua família. Ele quer fazer com que tenhamos uma família ainda mais perto de Deus, é que tenhamos uma família abençoada pelo Senhor. E o texto agora ensina filhos convertidos aos pais. A ideia de filho obediente, de filho cheio de amor, de respeito pelo pai, de gratidão pelo pai, reconhecendo o pai como um presente de Deus. E aí eu me volto agora para os mais novos, que estão na fase aí de criança, adolescente, jovem. Quantas vezes a gente acha o nosso pai careta? Quantas vezes a gente pensa assim: o tempo dele já foi, eu não vou respeitar, eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou enganar meu pai, eu não vou seguir as instruções do meu pai. Se a gente estiver fazendo isso, a gente vai estar enganando. O prejuízo não é do nosso pai, claro que também será, porque as pequenas derrotas dos nossos filhos são as maiores derrotas nossas. Mas se você está agindo dessa maneira, se você não respeita o seu pai, não obedece o pai, não entende que o pai foi uma mão colocada por Deus, uma bênção na sua vida, você está perdendo as bênçãos da parte de Deus.
Você precisa converter seu coração aos seus pais, dar mais atenção ao seu pai ou à sua mãe, porque eles sem dúvida alguma sabem o que é melhor para nós. O texto fala que esse é tempo do mover de Deus, esse é tempo da ação de Deus, da família abençoada por Deus, mas esse também é tempo das promessas do Senhor. O verso 4, olha de volta para o primeiro verso. O texto diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual me prescrevi em Horebe para todo Israel. Ele define, a saber, estatutos e juízos. O texto diz: lembrai-vos da lei. E a lei é um problema para nós brasileiros. A gente não gosta de lei, não é isso? Porque a gente não entende o propósito da lei. Mesmo as leis dos homens sendo ruins ou não sendo perfeitas, o propósito da lei é nos proteger um ao outro. Só que o brasileiro gosta de burlar a lei, não é isso? Está lá 60 km por hora na vida liberte aqui, a gente fala muito pouco. Eu posso dar um pouquinho mais, igual a 100, 120, né? E a gente está sempre querendo dar um jeitinho de burlar a lei. Aqui não tem radar, não é isso? O brasileiro tem pavor com lei. Só que a palavra lei na Bíblia significa instrução de um pai para que o filho seja bem sucedido. Se você seguir as orientações da lei de Deus, você nunca vai se dar mal na vida. Tudo quanto você fizer vai ser bem sucedido. Salmo 1. Tudo quanto fizer de acordo com a lei vai dar certo. Só que a gente tem um problema com lei. E a palavra de Deus diz que esse momento é momento de ouvir a lei de Deus, de lembrar dos estatutos e juízos da lei de Deus, de lembrar do quanto Deus quer nos abençoar, como o nosso grande Pai, o Paizinho, o quanto Ele quer trazer bênção para nós, porque se desobedecermos a lei, vem a maldição. Deuteronômio 30, Deuteronômio 28 a 30, Moisés chega para o povo de Deus e diz: olha, se obedecer os estatutos e juízos do Senhor, vai ter vida, vai ter bênção, mas se não, vai ter morte, vai ter maldição. Só há dois caminhos: ou o caminho da bênção, ou o caminho da morte, da maldição. Ou obedecemos ao Senhor, ou vivemos longe do Senhor. E a última palavra do Velho Testamento é: para que não venha enfim a terra com maldição. Durante esses 400 anos, o povo de Deus experimentou maldição, porque desobedeceu a lei, porque não deu ouvidos à lei do Senhor, porque não teve vontade de estudar a Bíblia, porque não teve atenção aos ensinamentos de Deus. E sempre quando a gente age assim, a gente se dá mal, a gente tem maldição, a gente tem problema para a gente. E outra coisa importante e relevante é que o Evangelho deve começar dentro da nossa casa. Muito antes de começar na igreja, o Evangelho precisa começar dentro do nosso lar. É lá dentro que a gente tem que ler a Bíblia, é lá dentro que a gente tem que se alimentar das bênçãos de Deus, é lá dentro que Deus quer derramar a bênção, a vida, a água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Esse é um tempo de cumprimento das promessas de Deus. Deus tem milhares de promessas. Deus tem bênção para acrescentar na sua vida como pai, como filho. Deus tem bênção para acrescentar na sua vida como igreja. Deus tem muita bênção para acrescentar aqui na igreja de Filadélfia. Mas muitas vezes a gente não dá atenção às promessas de Deus, porque juntamente com as promessas tem as nossas obrigações diante de Deus. Para cumprimento de muitas promessas, eu tenho que voltar para os estatutos e juízos, senão Deus virá e ferirá a terra com maldição. O tempo de hoje não é um tempo de maldição, é tempo de vida, de bênção. E Deuteronômio 30 diz: vê que te proponho hoje a vida ou a morte, o bem ou o mal. Aliás, a bênção e a vida, a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida, nos diz Moisés. O que será que a gente tem feito na nossa vida? Para terminar, eu queria só dizer o seguinte: as promessas de Deus têm se cumprido na vida da igreja. As promessas de Deus têm se cumprido de uma maneira muito especial, porque nunca se falou tanto sobre família como nos nossos dias. Nunca se fez tão bem para a família como nos nossos dias. Nós poderíamos citar desde os ensinamentos de Jesus, a era do Novo Testamento. Nunca Jesus tratou tão bem de casamento, de família. Depois vem o apóstolo Paulo. Podemos pensar em movimentos que surgiram na história da igreja, como o puritanismo e o pietismo.
onde as pessoas se voltaram novamente para Deus, para a família, para o cuidado um do outro, para o amor ao próximo. Poderíamos pensar em outros movimentos, como dos grandes reavivamentos. O primeiro com John Wesley e George Whitefield, que evangelizaram toda a costa americana e levaram a Inglaterra novamente para o Senhor. Depois o segundo com Jonathan Edwards, com Moody, com Charles Spurgeon e tantos homens que impactaram a vida de Simonton para atravessar o oceano, para descer o oceano e chegar até aqui para trazer a igreja presbiteriana do Brasil. Ele que tinha tantos convites prontos para pastorear qualquer igreja que ele quisesse, filho de médico, tanto prestígio na sociedade, pai político, ele podia ir para lugares mais belos. E quando disseram para ele: Simonton, você é um louco de vir para o Brasil, lugares cheios de enfermidades, de problemas, e ele disse assim: o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Se Deus me quer lá, eu vou para lá. E mesmo perdendo a esposa, mesmo tendo que se afastar da sua filha, entregá-la à sua irmã para que pudesse cuidar melhor da menina, ainda assim ele foi adiante para que esta igreja pudesse ter vida. Porque o homem foi impactado pela palavra do Senhor. Porque nós vivemos na mesma época de Simonton. Nós vivemos na era do Novo Testamento. Os últimos minutos de Simonton, conta o historiador Júlio Andrade, diz que Blackford, o seu cunhado, foi ter a sua última conversa com Simonton. E Simonton disse assim para Blackford: agora a capa de Elias não está mais comigo, eu estou passando para você. Lembra do episódio de Elias e Eliseu? Simonton lembrou daquele texto nos últimos minutos da sua vida e disse assim para o seu cunhado: agora a capa está sobre você, não mais por mim, porque eu estou partindo com Cristo. Eu quero dizer para você que a capa está sobre todos nós. O poder, a unção do Espírito de Deus está sobre a igreja. A igreja precisa se alimentar da palavra, viver em santidade, para poder impactar o mundo, ser sal e luz, levar o Evangelho àquele que está perdido, àquele que não tem direção na vida. Por isso, o recado que eu queria deixar para a igreja de Filadélfia, para a nossa vida em particular, é que Deus está fazendo muito por nós. Deus quer levantar a nossa família como uma família abençoada e abençoadora. Deus quer fazer da nossa igreja uma igreja relevante no seu tempo. Deus quer que pessoas entrem nesse local e possam ouvir uma palavra, e ser transformada por essa palavra e ter esperança. Quanta gente já entrou aqui nesse lugar, talvez pronto para se suicidar. Quantas pessoas ainda poderão entrar aqui, loucos para ouvir, cheios de sede de Deus. E a ideia é: como estamos apresentando a água da vida que é Jesus? Daquela forma batida, sem graça, sem relevância alguma, mas cheios do amor, do poder, da graça, trazendo uma palavra de conforto, dizendo: vem para Jesus, que Jesus pode transformar a sua vida. Deus pode te tirar de qualquer fundo do poço e colocar você sobre a mais bonita e alta montanha. Porque esse é tempo da graça, da bênção de Deus. Deus não quer ferir a terra com maldição, mas Ele faz isso quando a gente rejeita a palavra, quando a gente rejeita o mover dEle, quando a gente não segue as instruções da lei dEle. E fica para nós pensarmos um pouco como temos sido igreja. Uma igreja relevante ou uma igreja sem graça, uma igreja que não tem nenhuma palavra impactante na sociedade. Eu creio que a Filadélfia tem sido impactante durante todo esse tempo, mas Deus quer fazer muito mais. Deus pode fazer mais até a volta de Jesus. Deus quer que sejamos sal e luz, um sal que realmente dá sabor e uma luz que realmente ilumina. Que Deus nos abençoe e Deus nos ajude a ser essa igreja relevante nos nossos dias. Que Deus